casa. Isso. Quando nós terminar, eu levanto e tudo. Isso. Eu já anotei. Tu prefere ficar de que lado? Aqui ou lá? Manda o link da live aí. Senta aqui. Começou no Facebook? Começou no Facebook? Já? Então não me avisa não. Pai do Senhor, unidos, uma alegria estarmos aqui novamente. Mas antes de começarmos, rapidão, já mandou o link, ó. O link tá correndo no grupo aí. Compartilha essa live aí em nome de Jesus. Deixa Deus te usar a voz. Compartilha no Facebook, nos grupos da família. Compartilha aí, gente. Ajuda a gente. Ajuda a crescer cada vez mais. Hoje estaremos com um tema muito importante, que às vezes nós pensamos, união, o que tem a ver com o jovem, com não sei o que e tal. Até eu fiquei assim, mas gente, por que união? Aí eu pensei assim comigo, união, que nós sempre devemos estar unidos, porque quando nós estamos unidos, nós somos fortalecidos, nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos prontos para guerrear. Ok? Pai do Senhor, gente, muito bem-vindos a todo mundo que está assistindo. Que a presença do Espírito Santo possa entrar agora neste momento onde você está. Não sei se você está na sua casa, se está na casa de um amigo, se está no teu quarto, se está na sala, na cozinha. Não sei, mas dê lugar para o Espírito Santo aí, que eu creio que Deus tem uma palavra para você hoje. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez. Papai, a Ti eu peço, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente nessa noite, que o Senhor venha falar em nossos corações, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar conosco, Senhor. O Senhor sabe as nossas dificuldades, o Senhor conhece as nossas necessidades, meu Pai. Que nessa noite o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Vamos lá? Palavra, meu queridíssimo William. Vamos ler em Salmos 93. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor está vestido de seu poder. O mundo também está firmado e não pode vacilar. Parece uma E é muito bonitinho. Deixa eu ver os olhos dele. Vamos louvar? Gente, passa o feedback aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero
Abri os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Se nós nos humilharmos, o Senhor escutará o nosso clamor. É uma palavra tão simples, né? E algo tão profundo. Glória a Deus. Vamos parar melhor. Olha, a hora da palavra. Queridíssimo presbítero Wallace, uma bênção na casa de Deus, uma bênção na nossa igreja. Já fica a ideia, já, gente. Contato desse tá só chamar a gente aqui. Exato, que a gente manda na hora. Amém? Pai do Senhor, Vitor. Pai do Senhor. Boa noite. Boa noite. Pai do Senhor a todos os irmãos. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus. Quero agradecer em segundo lugar ao pastor Wallace e à missionária Mônica, que nos concedem a oportunidade de podermos estar compartilhando conhecimento e aprendendo juntamente com os jovens da ADETAG do Guaíra.
É um prazer imenso poder estar aqui nessa noite. Isso aí. Pode continuar. À vontade. Então, Perdão. Nós tivemos a ideia, né, de falar sobre união, e eu acho que é um tema muito importante para nós jovens, porque às vezes a gente se preocupa muito com se não for eu, não vai sair, se não vai, não sei o que e tal. E a gente tem, por exemplo, no mundo de hoje, a gente tem uma certa dificuldade de se entrosar, às vezes de fazer novas amizades. Algumas pessoas têm bastante facilidade, né? E chegam assim, sabem conversar e tudo, mas tem outras que já são mais introvertidas, que têm uma certa dificuldade. E veio a ideia na minha cabeça, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre a união? sobre a união. A Bíblia fala que é com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. A união é algo primordial, essencial, importantíssimo no reino de Deus. É claro que o fato de algumas pessoas às vezes terem uma facilidade maior para se comunicarem e outras terem uma dificuldade para se comunicarem, não significa que uma pessoa que tenha menos dificuldade para se comunicar ou para interagir será uma pessoa que não conseguirá viver em união. Mas a união é algo que deve existir no meio do povo de Deus, porque Deus, Ele zela, Ele cuida da sua igreja de um modelo, de uma forma ímpar, que Joel vai dizer, quando Joel vai profetizar, ele diz assim: porque vocês venderam o meu povo, o meu ouro, a minha prata, ou seja, tudo é de Deus. E o desejo de Deus é que as coisas deles não sejam espalhadas, mas que permaneçam unidas. Deus não quer que o povo dele, o ouro dele, a prata dele, Deus tem ciúme de tudo que é dele. Deus tem ciúme dos jovens da Detag do Bahia, Deus tem ciúme dos obreiros, Deus tem ciúme da igreja, Deus tem ciúme dos membros. E o desejo de Deus é que tudo permaneça unido. A pessoa que espalha ou que causa algum tipo de divisão no meio do povo de Deus e decide espalhar o povo de Deus de alguma forma, é como a profecia de Joel descreve. É Joel dizendo assim: porque vocês venderam o meu povo, espalharam eles, eu me levantarei para guerrear contra vocês. A pessoa que causa desunião, que separa o povo de Deus, que desune o povo de Deus, é uma pessoa que está arrumando guerra contra o próprio Deus. Deus zela pela união, Deus ama a união da igreja. O desejo de Deus é que a igreja seja inteiramente unida, e é por isso que Paulo diz em uma das suas epístolas que nós somos o corpo de Cristo, ou seja, é uma união. O corpo não dá para separar o braço, a perna, a cabeça, o olho. Já pensou eu tirar meu olho e como é que ia ser? Tirasse os dois olhos, um para um lado, outro para o outro, e como é que eu ia andar? Então, é uma união, e essa união, ela se complementa. O pé ajuda, a mão ajuda, o olho ajuda, o ouvido ajuda. Cada pessoa tem a sua importância e a sua funcionalidade no reino de Deus. Igual meu pai falou no domingo passado, exatamente a mesma passagem, né? Que a igreja é um só corpo, né? Somos só... Né? É exatamente esse exemplo que ele usa, no corpo. Um é a perna, o outro é a mão, e assim nós vamos seguindo, graças a Deus. A humildade, aonde ela se encaixa nesse ponto? Em qual sentido? Que deixa eu pensar aqui, calma aí. Onde a humildade se encaixa na união? Então, isso é importante. Paulo, ele vai, deixa eu lembrar aqui o versículo. Paulo, ele vai dizer que precisamos viver em união, porque a humildade, só por meio da humildade, é que nós somos capazes de servir uns aos outros. Ele diz, por exemplo, em Efésios 4:2, que com toda a humildade e mansidão, com paciência,
suportando-vos uns aos outros. Então é necessário uma humildade muito grande para que haja a união. A união, ela só existe quando existe humildade para que a gente consiga viver em harmonia. Caso contrário, jamais poderemos viver em união. Se eu não for humilde o suficiente para reconhecer que eu não sou perfeito, se você não for humilde o suficiente para reconhecer que às vezes você também não é perfeito, se nós não formos humildes o suficiente para reconhecermos as nossas falhas, os nossos defeitos, se nós não formos humildes o suficiente para pedir perdão quando for necessário, se nós não formos humildes o suficiente para podermos reconhecer que mesmo estando certo, às vezes a gente precisa ceder um pouco, a gente jamais vai conseguir viver em união, porque Paulo vai deixar claro que é necessário que a gente tenha humildade para suportar, e suportar é uma coisa difícil, suportar é complicado, suportar a gente às vezes faz algo com alguém e essa pessoa é ferida por algo que a gente fez, mas a pessoa que a gente feriu é tão humilde que ela consegue suportar a ferida e mesmo assim nos perdoar. É necessário muita humildade para isso. Sem humildade a gente jamais consegue viver em união. Qual a definição de humildade? A definição de humildade é uma pergunta difícil. Josué Brandão diz que o homem que se acha humilde, ele já não é mais humilde. Porque a humildade é algo tão simples, mas tão simples, que aquele que tem nem quer ou dificilmente ele quer ser reconhecido pelo ato de ser humilde. A humildade é uma capacidade ou talvez um ato de servir, de se doar, de fazer, de amar, de se entregar, de ajudar, de contribuir, de cooperar, sem esperar nada em troca. E mesmo que você seja criticado, humilhado, denegrido, ou qualquer outra coisa do tipo, ainda assim você continua fazendo. Porque o que te impulsiona a fazer não é o reconhecimento do outro, mas é o desejo de servir. E isso estava em Cristo. Uma humildade tão clara que mesmo ele sendo ferido, mesmo ele sendo criticado, mesmo ele sendo caluniado, maltratado, e mesmo ele tendo ido para a cruz, ainda assim ele se dispôs a servir. E nós não tínhamos nada para dar para ele era que tinha tudo para nos dar, mas a humildade dele era tão grande que ele se dispôs a se desfazer da sua glória, como Paulo diz em Filipenses, aniquilar-se, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Um exemplo de humildade nítido, um Deus que anulou, que não deixou de ser Deus, mas deixou de agir como Deus, assumiu a forma de servo, assumiu a forma de homem e começou a se portar como servo. E nós não tínhamos nada para oferecer para ele era quem tinha tudo para nos oferecer. E eu acho que isso talvez seja o maior exemplo de humildade. É alguém que continua fazendo pelo outro, mesmo quando o outro não tem mais nada para nos oferecer. A humildade pode ser pensada assim como entregar tudo de mim? Entregar tudo de si? Sim. A humildade, ela pode ser vista como se entregar tudo de si. E não só pode ser vista, como faz parte da humildade o ato de se entregar por inteiro para realizar determinada função, determinada atividade. Paulo, em uma das suas epístolas, vai dizer: e vós agis com humildade, fazendo o bem mesmo para aqueles que não podem lhe retribuir. Então, assim, é você continuar agindo, se entregando por alguém que mesmo assim não pode te dar nada, não pode te recompensar. E mesmo assim você se doa por essa pessoa. Você se entrega por ela, você faz algo por ela. E muitas vezes o fazer algo exige uma entrega por parte de quem está fazendo muito grande. Então, sim, a humildade
pode ser caracterizada como se entregar por inteiro para fazer algo. Muito lindo. Gente, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários do Facebook, tanto no Instagram, que estamos lendo, ok? Me dê as perguntas aí. Uma dúvida. Pô, tava com a pergunta na mente, cara. Aí eu fui falar das coisas estranhas. A oração. A oração em união. Qual o valor que ela tem? O valor da oração em união, quando o corpo se reúne para orar, quando a igreja se reúne para orar, ela tem um valor muito grande. A Bíblia diz que Pedro estava preso e os discípulos estavam reunidos na casa de Maria e estava todo mundo orando. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam, um anjo foi até o cárcere e libertou Pedro do cárcere. A oração de um grupo de pessoas foi capaz de chegar até o céu e fazer com que um anjo descesse para libertar Pedro da prisão. A oração de um grupo de pessoas, a oração em união, é algo muito importante, é algo extremamente importante. Alguns dos maiores avivamentos que a gente já teve, eles aconteceram por meio de grupos, às vezes pequenos, mas grupos que estavam constantemente orando, clamando a Deus, buscando a Deus, pedindo a Deus para que Deus derramasse da sua graça. Então é importantíssimo a oração em união. Tanto que a gente vive um período dessa pandemia que as pessoas dizem assim: o diabo fechou as portas da igreja, mas Deus abriu uma igreja em cada casa. E em partes isso deixa eu usar uma palavra menos agressiva, em partes isso é errôneo. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. E como a gente acabou de citar, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. O desejo do salmista era morar dentro da casa de Deus. E por inúmeras vezes a gente vê Deus se manifestando dentro do templo de uma maneira sobrenatural, aonde havia a união, aonde havia um corpo unido, clamando, adorando, buscando, se reunindo, exaltando ao nome de Deus. Então, é bom que a gente faça os nossos cultos nos lares, mas é melhor ainda quando nós nos reunimos em congregação para louvarmos, orarmos, adorarmos, porque isso é importante. E a oração que nós fazemos em união, ela é recebida no trono de Deus e Deus responde à oração que nós fazemos. A oração da igreja é respondida. Vamos ver aqui o que tem de pergunta. O que o orgulho gera? O que o orgulho gera? A importância é uma pergunta boa, né? O orgulho gera a queda do homem. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas ao soberbo ele abate. O orgulho gera a queda do homem. É por causa do orgulho de Lúcifer que ele foi expulso do céu. O orgulho, ele tem feito muitas pessoas perderem e deixarem de alcançar inúmeros favores de Deus. A história de Davi e Mefibosete, por exemplo, nos faz entender que a mesa não é para os merecedores. A mesa é para os que não merecem, mas por causa da sua humildade, eles conseguem alcançar a benevolência do rei. Mefibosete não merecia nada da mesa do rei. A mesa não era para o merecedor. A mesa era para alguém que não merecia, mas a humildade fez com que ele alcançasse a benevolência do rei. É claro que havia um acordo do rei para com o pai de Mefibosete. Só que quando Mefibosete chega diante do rei, a primeira coisa que ele fala é: o que eu fiz um cão como eu para merecer o seu favor? Um ato de humildade diante do rei fez com que ele alcançasse a benevolência do rei e fez com que ele pudesse desfrutar daquilo que estava na mesa do rei.
Muitas pessoas têm deixado de alcançar grandes coisas por causa da sua arrogância, do seu orgulho, da sua soberba, por causa da sua dificuldade em servir ao outro. Quando a gente olha para Josué, por exemplo, a Bíblia vai dizer em Josué que Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de Moisés. Olha que coisa linda, Moisés era servo do Senhor, mas Josué era servo de Moisés. É um homem que aprendeu a servir um homem que servia a Deus. E isso tem faltado muito no nosso meio. Quantos jovens já não querem mais servir, por exemplo, o seu pastor? Quantos obreiros já não querem mais servir, por exemplo, o seu pastor? E isso porque a gente vive num período que cá entre nós é o período de um grande crescimento intelectual, e isso é bom que a gente estude, é importante que a gente estude, mas até porque Cristo crescia em estatura, crescia na graça e crescia no conhecimento. É muito importante que a gente estude. Paulo vai advertir que aquele que deseja o episcopado, ele deve saber manusear a palavra de Deus de forma correta. E um dos conselhos que Paulo vai advertindo por várias vezes é que a gente venha buscar o conhecimento da palavra de Deus. É importantíssimo estudar, crescer em conhecimento, é muito bom. Só que a gente tem que lembrar que a igreja não se iniciou com um doutor, a igreja se iniciou com um pescador. Pedro começou a obra, foi Pedro que foi abrindo caminho, foi Pedro que foi preparando o terreno, foi Pedro que foi iniciando todo o propósito. E não é que Pedro era analfabeto, mas Pedro era um homem, comparado a Paulo, de pouco conhecimento. E só depois do pescador é que vem o doutor. E aí a gente confunde muitas vezes, porque a gente, por ter um conhecimento intelectual muito grande, muitas vezes a gente tem dificuldade de servir a outras pessoas. E Josué servia a Moisés, e a gente precisa aprender a servir a nossa liderança, a gente precisa aprender a servir quem veio primeiro do que a gente precisa aprender a servir aquele que iniciou antes da gente, porque a gente servindo um homem que serve a Deus, e a gente, por fazer isso, alcança grandes favores de Deus. E um dos grandes problemas é que as pessoas, elas não querem mais servir. O orgulho é tão grande, o nível de conhecimento é tão grande, o poder aquisitivo é tão grande, os diplomas acadêmicos são tantos que ela se sente superior a toda e qualquer pessoa, e ela acaba perdendo os favores de Deus por causa do seu orgulho e por causa da sua arrogância. Assim, será que a ignorância às vezes também é um fator para essa dificuldade de servir? A ignorância em qual sentido? No sentido acadêmico, você fala, intelectual, de conhecimento? Também. Também? Também. É mais de modo geral, assim, uma pessoa ignorante. No temperamento, né? Isso. Então, o conhecimento não define se a pessoa será humilde ou não. Existem muitas pessoas analfabetas que são extremamente humildes, e existem muitas pessoas que são mestres, doutores e que são extremamente arrogantes. Assim também como existe o contrário, pessoas analfabetas muito arrogantes e pessoas com muito conhecimento intelectual, mas muito humildes. Só que o temperamento influencia bastante para que nós possamos ser humildes e agir com humildade em todos os casos. Uma pessoa mais explosiva, ela tende a ter no momento uma ação mais agressiva em determinadas ocasiões. Pode ser que depois ela reconheça, se arrependa, peça desculpa, peça perdão, mas como se diz, uma palavra lançada não volta mais. Então, uma pessoa explosiva lançou uma palavra que feriu, não tem mais como ela pegar aquela palavra de volta. No entanto, existem muitas pessoas que às vezes são explosivas, que tentam se controlar o máximo possível, só que quando elas explodem de forma que acabam falando inúmeras coisas. E acho que a gente também precisa entender cada caso, né? Às vezes não é a pessoa também, é claro que o temperamento explosivo é prejudicial, a gente precisa, porque das características do fruto do Espírito
é a paz, a benignidade, a temperança e o domínio próprio. Então a gente precisa ter autocontrole sobre as nossas ações, mas há dias e dias, né? Tem dia que a gente acorda meio triste, meio chateado, meio cabisbaixo, tem dia que a gente não está de bom humor, e aí a gente pode acabar agindo de forma explosiva, e isso pode acabar fazendo a gente, em certa parte, se tornar aparentemente arrogante aos olhos, principalmente de quem não conhece a gente. Quem conhece pode dizer, não, o Vitor só acordou talvez de pé esquerdo, ele não acordou muito bem, talvez vou conversar com ele para saber por que ele estava assim. Eu sei que o Vitor não é assim, ele é um menino sempre legal, sorridente, vou falar com ele por que ele falou daquele jeito. Não é o perfil dele. Mas quem não conhece a gente pode dizer, nossa, que menino arrogante, você viu o jeito dele? Mas não é, às vezes só acordou de mau humor, só não estava num dia bom. Às vezes tinha prestação do carro, prestação da casa, IPTU, IPVA, água, luz, telefone, e o dia do casamento da esposa não tinha dinheiro para nada. E aí a pessoa não estava num bom dia e acabou ficando meio explosivo. Às vezes vem diversos pensamentos na cabeça, dúvidas, tudo de uma vez assim, e nós temos, ainda é possível que nós temos autocontrole dos nossos pensamentos, da nossa atitude? Não só é possível, como a gente deve ter. O único ser que pode nos tirar o nosso autocontrole, roubar a nossa consciência, é o diabo. Uma pessoa, quando cai endemoniada, ou quando ela está endemoniada, muitas vezes ela fala, eu fiz algo e nem vi o que eu fiz, porque o diabo rouba a consciência da pessoa. Mas Mateus 8 vai deixar isso claro, quando os endemoniados gadarenos, quando o gadareno é liberto dos demônios, e os demônios vão na manada de porcos, se lançam no espinhadeiro, e depois os pastores de porcos sentam com os endemoniados gadarenos e contam, você foi liberto por causa de Jesus. E aí eles vão procurar Jesus e pedem para seguir Jesus, permita que a gente vá. Eles não sabiam nem o que estavam fazendo, porque o diabo rouba a nossa consciência. Mas nada além de uma ação demoníaca pode roubar a nossa consciência. A gente tem a temperança, o domínio próprio, a mansidão e todas as características do fruto do Espírito em nós. E é claro que às vezes a gente pode agir de forma explosiva, mas a gente sabe o que está fazendo. A gente não está agindo simplesmente de forma cega. A gente sabe. Se a gente faz algo de forma explosiva, briga, acabou tendo uma discussão com alguém que foi para vias de fato, saiu empurradas, murros e outras coisas mais, vamos supor. A pessoa não foi ali, ela não, nossa, eu não sei nem o que eu fiz. Não, ela sabia o que estava fazendo. Ela deveria ter mantido o autocontrole, talvez por algum motivo ela não conseguiu, mas ela sabia o que estava fazendo. Agora ela vai ter que se arrepender do erro que cometeu e buscar no Senhor a misericórdia e alcançar também o perdão do irmão que ela feriu. Não foi? Não, batida na mesa ali. Para nós jovens, hoje em dia, para nós termos uma base de um conhecimento realmente 100% ali à base da Bíblia, sem exagero, sem nada demais, sem coisa de menos, faltando, acho que nos falta hoje um exemplo, alguém assim, livros, coisas para que a gente realmente tenha um crescimento espiritual e um entendimento intelectual também. Dicas, sugestões. Muito bacana você falar disso, porque eu estava conversando com um pastor esse final de semana agora que passou, acho que foi no domingo. Nós estávamos falando exatamente sobre isso, que a nossa juventude tem dificuldade de buscar um referencial, né? Alguém que eles falem assim, quero ser que nem ele. Antigamente os jovens falavam que queriam ser que nem Marco Feliciano, um referencial bom. Na época em que hoje ele é um grande homem ainda, mais envolvido na política, mas houve uma época que ele era mais dedicado à obra, era um homem cheio de Deus e muitos jovens se espelhavam nele. Mas a gente hoje quase não tem assim, um referencial, e isso faz nossa juventude acabar se perdendo. Muitos dos nossos jovens estão buscando um referencial, por exemplo, em pregadores
ou pastores reformados, né? Por exemplo, Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, e entre outros. Mas existe um perigo nisso, porque eles professam seguem uma linha de pensamento que foge à nossa linha de pensamento, que é arminiana e pentecostal. Então, é um perigo às vezes. Eles têm bons conhecimentos, têm um bom conhecimento, são homens bem instruídos, mas muitas vezes eles podem nos instruir de forma errônea, de forma que a gente acabe agindo contrário à doutrina da congregação que nós pertencemos. E aí a gente tem que buscar um bom referencial. Há muitos bons pastores que já estão ficando, alguns já se foram, como Antônio Gilberto, outros já estão com idade mais avançada, mas ainda estão, como o pastor Napoleão Falcão, o Claudinor de Andrade, tantos outros pastores bons, o Josué Brandão, há um pastor mais novo que tem ganhado a juventude, que é o pastor Eliseu, que é um bom pastor, um pastor bíblico, um pastor que dá para ouvir uma mensagem que você aprende muito, mas a gente tem dificuldade de buscar neles um referencial. E eu acho que eles deveriam ser o referencial mais da igreja. A gente está voltando mais para os pastores reformados, e isso é um grande perigo. Aí a nossa igreja, a nossa Assembleia de Deus acaba se tornando uma igreja sensacionista, que não crê mais nos dons espirituais, que não fala mais em línguas estranhas, que acha que tudo é escandaloso, que deixa de crer em milagres, quando na verdade existem muitos pastores assembleanos, pentecostais, que são bons pastores para nos instruir de forma correta. E os livros, a gente lê muito. Hoje os jovens são apaixonados por Spurgeon, pelo Dr. Martin Lloyd Jones, são apaixonados por John Piper, são apaixonados por John Stott, são apaixonados por tantos outros escritores reformados. Mas existem muitos escritores bons também, e de linhagem ou de pensamento pentecostal e arminiano. E a gente precisa descobrir os escritores, a gente precisa cavar o poço, a gente precisa começar a ler literatura que seja uma literatura mais voltada para a nossa doutrina. E claro, com esse conhecimento, jamais esqueçam da oração. Essencialmente, a oração é importantíssima. Exato. Tem algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. O que posso fazer para acabar com o orgulho? O que posso fazer para acabar com o orgulho? Oração e palavra. Palavra de Deus, muita meditação na Bíblia e muita oração. Muita oração e muita meditação na Bíblia. Eu acho que é a principal coisa, a coisa mais essencial. Eu acho que a pessoa que não ora e que não lê a Bíblia, ela dificilmente vai deixar de ser orgulhosa. Ela pode procurar um psicólogo, pode procurar tratamento, pode procurar o que for, mas eu não estou desmerecendo ou invalidando a ajuda de um profissional na área, um psicólogo, um psicanalista, que às vezes é muito bom, mas existem certas coisas que são espirituais e que só a Bíblia e a oração pode ajudar. E eu acho que o orgulho é uma delas. A gente precisa de oração e de uma vida devocional na palavra de Deus para a gente poder se tornar uma pessoa humilde. E principalmente de conselhos de pessoas que tenham uma vida de comunhão com Deus. Hoje os nossos jovens quase já não ouvem mais conselhos dos seus pastores. E isso é uma coisa muito importante. A gente precisa ouvi-los mais, escutá-los mais. É como eu falei, às vezes tem jovens que já estão num nível de conhecimento tão elevado que tem dificuldade de ouvir outra pessoa. Mas às vezes a experiência de vida vale muito mais do que o conhecimento intelectual que a gente tem. E aí a pessoa tem uma experiência de vida para nos dar, que ela pode, de certa forma, contribuir e mudar o rumo da nossa vida por causa de um conselho e de uma experiência que ela viveu. Então, a oração, a meditação, o devocional na Bíblia e ouvir conselho de pessoas sábias, principalmente dos nossos anciões, é algo extremamente importante para a gente poder se tornar uma pessoa humilde. E quando a gente perdoa uma pessoa, mesmo assim ela continua com as mesmas atitudes? Interessante, né? Quando a gente perdoa uma pessoa e mesmo assim ela continua com as mesmas atitudes. Então,
Eu não sei se é um casal, cada caso deve ser analisado de forma muito delicada, mas houve um momento, por exemplo, que Paulo e Barnabé precisaram se separar porque ambos já não andavam, ou ambos não tinham um pensamento ligado. Paulo tinha um pensamento, Paulo tinha um propósito, um objetivo, e João Marcos, ele tinha, João Marcos tinha um outro pensamento. E Paulo não quis mais andar com João Marcos por causa disso. Paulo disse, não dá para a gente andar junto. Aí Paulo disse para Barnabé, despede Marcos, porque não dá para Marcos andar com a gente. A gente tem um propósito, um objetivo, e Marcos não está no mesmo pensamento que a gente. Então eles se separaram ali por um momento. É claro que no final da vida de Paulo, Paulo vai dizer assim, traz João Marcos porque ele é para mim muito importante. Mas houve um momento em que eles se separaram. Às vezes, a melhor coisa a se fazer é se distanciar, ainda que por um período de tempo. É claro que cada caso, como eu disse, cada caso é um caso, cada situação deve ser analisada de forma muito detalhada e de forma muito... deve ter um acompanhamento muito próximo do pastor, de alguém, mas há momentos em que a melhor coisa a se fazer é se distanciar. Pode ser que talvez no futuro as pessoas se encontrem novamente e eles sejam bênção um na vida do outro. Mas há momentos em que tentar andar com alguém que tem um pensamento diferente do seu vai fazer com que alguma coisa errada aconteça. O projeto não vai dar certo, algo não vai dar certo, porque é necessário que os dois estejam no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma visão. Então, às vezes, a melhor coisa a fazer é se separar um pouco. Cada um vai para um lado e deixa que, com o tempo, a gente vai amadurecer, a gente vai crescer, a gente vai perceber onde errou, o que fez de errado, e aí a gente pode se reencontrar novamente como amigos, ou não sei, e perceber que a gente pode ser bênção um para o outro. Mas se a gente permanecer juntos, mesmo com uma outra pessoa fazendo algo errado, a gente pode acabar criando um atrito, e esse atrito pode ser irreversível. A pastora comentou aqui a pergunta do orgulho, né? Ela falou amor ao próximo. Isso quebra o orgulho, porque o orgulhoso pensa mais nele. O amor ao próximo, sim. Próxima pergunta. Como viver em união com uma pessoa que já te fez muito mal e continua diariamente? É o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Mas tem um versículo bíblico, eu não sei se eu vou conseguir achar ele, que vai falar que, deixa eu ver se eu acho ele, que vai dizer que a gente precisa aprender a se distanciar daquele que vive cometendo mal, porque caso contrário, o ato dele de viver cometendo mal, vai influenciar a nossa vida de forma muito forte. Há momentos que é como eu acabei de falar de João Marcos, por exemplo, que às vezes a gente precisa se distanciar. Às vezes é melhor você se distanciar de algumas pessoas. Tem uma certa frase que diz que existem certos amigos que não são amigos certos. E isso é uma grande verdade. Existem certos amigos que nós temos que não são amigos certos para a nossa vida. Então há um momento que eu acho que a melhor coisa a fazer é se distanciar, é se afastar um pouco. Paulo vai falar sobre o jugo desigual, e ele vai se referir ao casamento, mas aquilo ali também serve a um relacionamento de amizade, a um relacionamento de namoro, e a entre tantas outras coisas. Porque como que uma pessoa vive me prejudicando e ainda assim eu continuo caminhando com ela? É algo que não tem nexo, não tem sentido. Essa pessoa, ela ou é uma pessoa extremamente orgulhosa que quer me prejudicar e não quer me ver crescer, ou ela é uma pessoa que não foi liberta, porque a pessoa que tem a presença do Espírito Santo na vida dela, ela não quer prejudicar o outro, antes ela quer fazer com que o outro cresça junto com ela. É como diz a história de Atos, que diz que Pedro e João subiam juntos para o templo. Esse é o perfil de amizade, é um perfil em que Pedro e João sobem juntos. Ele não é uma amizade com sentimento faccioso, um sentimento de ira, de contenda, de inveja. Não, porque tem gente que para subir quer te ver cair, quer te ver
ser derrubado, quer te ver humilhado. Tem gente que para subir quer te envergonhar. Pedro e João era diferente, eles subiam juntos. Esse é o contexto de amizade, esse é o perfil de amizade que nós temos que ter. É um perfil de amizade que suba com a gente, que cresça com a gente, que esteja disposto a caminhar com a gente sempre para alcançar algo melhor e não para ficar cotidianamente nos prejudicando. É claro que às vezes em um relacionamento de amizade alguém pode fazer algo que prejudique o outro, mas ele logo vai reconhecer que agiu de forma errônea e vai pedir desculpa, vai reconhecer o erro e a amizade continua. Mas quando uma pessoa vive te prejudicando constantemente e você permanece com ela, você está fadado a se arruinar. Uma pesquisa americana prova que você se tornará aquilo que as 10 pessoas mais próximas de você influenciarão no seu destino, e você vai se tornar algo por causa das 10 pessoas mais próximas de você. Então imagina se as 10 pessoas mais próximas de você são pessoas que vivem te prejudicando, te fazendo mal, te fazendo se sentir inferior, te fazendo chorar, te fazendo se sentir uma pessoa para baixo, uma pessoa fraca, vivem debochando, zombando, rindo às vezes da condição financeira ou do nível acadêmico, da dificuldade de demorar em aprender algo, ou seja lá o que for. Você vai se tornar uma pessoa provavelmente depressiva, fracassada, uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma de futuro. Então, o melhor conselho é estar ao lado de pessoas que queiram o seu bem, que queiram estar próximo de você, que tenham a presença do Espírito Santo, que queiram ver você crescer também. Tá. Água à vontade. Ah, não, já acabou as perguntas já. Considerações finais? Alguma coisa? Então, quero agradecer, essa oportunidade de poder estar com vocês aqui nessa noite. Falar de Jesus é tão bom que, como diz o pastor Wallace, dá vontade de ficar falando a madrugada toda. Agradecer mais uma vez ao pastor Wallace e à missionária Mônica pela confiança. E agradecer a vocês pelo convite de poder estar aqui. E agradecer a Deus. E dizer que aos jovens, somente muitos jovens, porque eu creio que Deus vai levantar uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração temente a Deus e uma geração fiel às Escrituras Sagradas. E o que eu tenho a dizer é, não importa o que você se torne, alguns vão se tornar médicos, outros advogados, outros engenheiros, outros vão se tornar empresários, outros vão se tornar teólogos, pastores, outros vão se tornar eletricistas, pedreiros, carpinteiros. Não importa o que você se torne, o que eu quero deixar como conselho é: viva uma vida de humildade, porque a humildade, como disse Salomão em Provérbios, ela antecede a honra. Muitas pessoas serão honradas, não por causa do seu poder aquisitivo, nem por causa dos seus diplomas, nem por causa da sua influência política. Muitas pessoas serão honradas por causa da sua humildade. A humildade faz com que a honra chegue até nós. Então, um conselho que eu posso dar para a juventude que está nos assistindo, e para todos, na verdade, é: sejam humildes, e Deus honrará todos vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejamos humildes. Próxima sexta nós não teremos grude online, infelizmente. Por que nós não teremos? Porque nós temos uma notícia melhor. O grude será presencial, isso mesmo. Nós estaremos aqui na igreja, juntamente com todos os nossos jovens, como foi o tema de hoje, unidos, graças a Deus. E por favor, gente, não se esqueçam da máscara, venham todo mundo com a máscara, vamos sentar todo mundo distante um do outro, álcool em gel está sempre ali na porta, o álcool ali, vamos se prevenir, para que nós não tenhamos problemas, né? Muito obrigado por hoje. Vocês viram que hoje nós estamos com um cenário bonitinho, que graças a Tainá, que teve a ideia de bolar os trem aqui, correu atrás das caixas, correu atrás dos quadrinhos e ficou lindo, maravilhoso.
E que Deus venha nos abençoar sempre e que jamais venhamos esquecer dessa palavra. Porque hoje não foi uma palavra, hoje foi uma aula. E nós agradecemos ao Wallace. Muito obrigado. Domingo ele esteve pregando aqui, foi uma bênção, ele falou sobre fidelidade. Eu ainda lembro, foi fidelidade mesmo? Foi fidelidade mesmo. Fidelidade no ministério. Fidelidade no ministério aí, ó. E para isso nós precisamos ser humildes. Deus é bom demais. Hã? Ixi, nós não decidimos o próximo tema. Decidiu, tá onde? Não vou achar mesmo não. Então, somos gratos. O Anderson, vem cá orar, meu filho. O Anderson tá aqui mais ruim. Você vai encerrar aqui agora. Próximo tema que nós vamos tratar aqui juntamente com vocês é livre, gente. Quem quiser vir, fica à vontade. Nós estamos aqui precavidos, estamos tendo todos os mínimos cuidados, porque nós sabemos que não é brincadeira e nós temos que nos cuidar. Próximo tema será o poder das palavras. Que poder tem uma palavra, que poder, o poder que uma palavra gera na vida de uma pessoa, né? Que reflexo isso trará na vida dela. Talvez vamos fazer online, ainda não sabemos. Se vocês quiserem, corre lá no Instagram do Página Não Vídeos, quem está no Facebook, e marca as enquetes lá. Vamos continuar com as perguntas, beleza? É nóis. Lá na bio do Instagram Unidos tem o link que vai direto para fazer as perguntas anônimas. E também toda segunda-feira eu vou deixar a caixinha de informação de sugestões de temas que vocês quiserem aqui. Eu acredito que vocês ouviram aí, né? Porque o microfone tá bem aqui. Mas é isso aí. No bio do Instagram tem um link lá para fazer as perguntinhas anônimas. E toda segunda-feira tem enquete lá no nosso Instagram, beleza? E nos respondam, gente. Não deixa nos responder, beleza? Quantos? Vem cá. Aparece aqui mesmo. Tu vai aparecer bem aqui. Tu é grande, mas tu vai ter que abaixar bem. Vamos lá, à vontade. Salve para o teu Pai, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar aqui, Senhor. Muito obrigado por cada um que está aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, Senhor, que a gente seja mais unido, Senhor, que essa palavra sempre estar com ele, meu Pai, que o Senhor possa Queremos sempre ser mais usar o humildes, Senhor Senhor, na sempre. tua presença com tudo. Ô Senhor, que nós possamos sempre Em nome de tratar o teu Jesus, Pai. ministério com humildade, Senhor. Ô Pai, nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor venha dispor de caminhos, meu Pai, para que nós possamos ser fortalecidos em Ti, para que nós possamos crescer em humildade, crescer em conhecimento e crescer em oração, meu Pai. Nos dê sabedoria, nos guarde, nos proteja, abençoe a vida de cada um que está assistindo essa live, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. Abençoa a nossa mocidade, Senhor, abençoa os nossos jovens, que nós possamos sempre e jamais nos esquecermos de sermos humildes. Humildes, Senhor, com o nosso próximo, humildes com o nosso ministério. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pose para foto. Acabou aqui. Pai do Senhor, gente, fiquem com Deus. Não esqueçam de compartilhar. Amém?